transformar. Este é o primeiro vídeo de uma série sobre o tema da campanha de missões mundiais. Viva o poder de transformar. Nós queremos que você viva este poder, pois Jesus Cristo deu este mandamento. Você sabe, na grande comissão, Jesus disse claramente que ele tinha recebido toda a autoridade e por isso ele nos enviava a fazer discípulos em todos os lugares do mundo. Sim, em todas as nações. E ele nos garantia no final do capítulo 28, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou até o final dos tempos. Jesus Cristo está conosco, Ele é o poder. Por isso, nós podemos cumprir a grande comissão, vivendo Jesus Cristo na nossa vida, fazendo como o apóstolo Paulo falou: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Viva o poder de transformar. Boa noite, irmãos. Missões Mundiais 2021. Estamos em plena campanha. Uma boa noite para todos os irmãos, amigos, irmãos de outras igrejas e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Oração e leitura bíblica diária é o nosso desafio. Gostaria que os irmãos diariamente acompanhassem no seu zap, no grupo da igreja. Lá nós temos leituras bíblicas diárias para que os irmãos possam ler e orar, meus irmãos, por todas as situações em que nós de fato estamos vivendo. Então eu gostaria também de lembrar os irmãos que orassem, não esquecessem de orar pelos nossos missionários, meus irmãos que estão pelo mundo. Nós temos, meus irmãos, uma quantidade considerável de missionários, meus irmãos, trabalhando, alguns da terra, outros foram enviados pelo Brasil, e com certeza, meus irmãos, nós precisamos orar e sustentar essas vidas, meus irmãos, com orações, mas também com as nossas contribuições. Meus irmãos, sejam, portanto, bem-vindos ao nosso encontro desta noite. Hoje nós teremos a participação especial da irmã Joyce Nogueira. Irmã Joyce, meus irmãos, é secretária executiva da União Feminina Missionária Batista Fluminense. Então ela vai nos falar nesta noite, foi convidada pelo pastor da igreja para trazer uma palavra. Com certeza, meus irmãos, ela trará uma mensagem especial para as mulheres, para as irmãs, comemorando assim o Dia Internacional da Mulher. Que Deus possa então nos abençoar, nos orientar e estejamos juntos, meus irmãos, para a honra e glória do seu santo nome. Que Deus então nos abençoe e vamos ouvir aquilo que Deus tem aos nossos corações, às nossas vidas. Amém. Viva
Esse é o momento de fazer missões enquanto ainda é tempo. As almas estão clamando, só se ouve gritos e lamentos. E a pergunta é: o que estamos fazendo? A ordem já foi dada, a unção foi derramada. Guerreiros da última hora, se levanta e obedeça o ID de Jesus agora. Esse é o tempo de fazer missões. Esta é a hora de libertar milhões. Ouça a sua voz e fale do amor que liberta, transforma, restaura o mais vil pecador. Ide e fazer missões, ide e fazer missões. Lance sua rede, é hora de despertar. O rei conta contigo, vamos trabalhar. Ide e fazer missões, ide e fazer missões. Seja a boca de Deus nessa geração. Ele conta contigo para fazer a missão. Esse é o tempo de fazer missões. Essa é a hora de libertar milhões. Ouça a sua voz e fale do amor que liberta, transforma, restaura o mais vil pecador. Ide e fazer missões, ide e fazer missões. Lance sua rede, é hora de despertar. O rei conta contigo, vamos trabalhar. Ide e fazer missões, ide e fazer missões. Seja a boca de Deus nessa geração. Ele conta contigo para fazer a missão. Ide aos campos e valados e falai do amor de Deus. Obedeça a ordem que vem do Mestre. É agora. Ide e fazer missões, ide e fazer missões. Seja a boca de Deus nessa geração. Ele conta contigo para fazer a missão. Boa noite, irmãos, amigos da Primeira Igreja Batista em Fazendinha, Araruama. É uma alegria muito grande estar aqui hoje com os irmãos, onde vamos aprender um pouco mais da mensagem de Deus para os nossos corações. Quero agradecer ao pastor Almir pelo convite, a confiança a mim depositada para estar falando para a sua igreja nesta noite. Peço a Deus que possa estar te abençoando, possa estar te guardando o seu ministério, a sua família, a sua saúde, que Deus possa estar conduzindo a sua vida. Nos alegramos muito porque trabalhamos juntos na nossa Convenção Batista Fluminense, na União Feminina, Missionária Batista Fluminense, enquanto contador, e que Deus possa estar te usando e abençoando cada vez mais, pastor. E eu me alegro, irmãos, porque o pastor Almir me incumbiu de estar falando para a igreja, mas falando sobre o papel da mulher,
porque no domingo, no dia 7 de março, foi comemorado o Dia da Esposa de Pastor. E na segunda-feira, no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Então, parabéns para todas nós, mulheres, que Deus possa estar conduzindo nossas vidas cada vez mais para sermos mulheres cristãs, agindo realmente no reino de Deus em prol do Evangelho. Irmãos, e quando a gente fala de mulher, a mensagem que eu tenho para você nesta noite é sobre o papel da mulher de Deus na família. E isso enriquece muito os nossos corações quando nós falamos sobre isso. E falar sobre isso também me mostra que não é apenas o papel da mulher, mas sim o papel do homem. Porque quando eu falo em família, eu estou falando de homens e mulheres, o lar, para que a gente possa crescer juntos, para que possamos desenvolver a nossa família diante de Deus. E essa é a mensagem que eu tenho para os irmãos, o papel da mulher de Deus na família. Abram suas Bíblias, se vocês puderem acompanhar, em Josué, capítulo 24, verso 15. É um texto muito conhecido dos irmãos, mas é um texto que sempre nos traz grandes ensinamentos. Então, acompanhe você em casa, acompanhe juntamente comigo o que a palavra de Deus nos diz. Josué, capítulo 24, verso 15, nos diz: Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir aos deuses dos quais os seus antepassados serviram, além de Eufrates? Ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que linda expressão é essa de Josué quando ele diz: Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa expressão é lindíssima, é de grande importância, e Josué nos fala sobre a responsabilidade do povo escolhido de Deus. E quando ele fala em responsabilidade do povo escolhido de Deus, ele está falando em, primeiro, temer ao Senhor. E temer ao Senhor é honrar ao Senhor, é respeitar o Senhor em tudo. Segundo, servir ao Senhor. O povo escolhido de Deus tem a responsabilidade de servir a Deus, entregando tudo ao Senhor, dando tudo de nossas vidas ao Senhor, mas com honestidade, com fidelidade, entregando tudo ao nosso Deus. Terceiro, escolher ao Senhor, colocando Deus em primeiro lugar de nossas vidas. Isso é muito importante, isso é fundamental para o povo escolhido de Deus. E essa é a nossa responsabilidade. E quando Josué realmente estava ali com a sua família, e ele era temente a Deus, ele servia ao Senhor, ele colocava o Senhor em primeiro lugar da vida dele, ele passou realmente a estar ali, ensinando a sua família para que ele e a casa dele servissem ao nosso Deus. E nós, mulheres, qual o nosso compromisso enquanto mulher na nossa casa? A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. A mulher tem uma grande influência na vida da sua família. Ela pode tanto destruir a sua casa, ela pode também fazer da sua casa um lar onde há harmonia, onde há alegria, onde as pessoas se sentem bem e gostam de viver ali. Essa mulher pode fazer diferença na sua casa, porque ela sabe influenciar, ela sabe conduzir o seu lar. A mulher temente a Deus, ela tem em suas mãos a vitória da sua família. E quando a mulher está em sintonia com Deus, quando o coração da mulher está em sintonia com Deus e com os propósitos dele para a sua vida, ela se torna capaz de liderar a sua casa junto com o seu esposo, de liderar a sua casa com os princípios bíblicos, com os princípios cristãos. E eu não posso deixar de falar, irmãos, do meu trabalho, da União Feminina Missionária Batista Fluminense. Nós, enquanto União Feminina,
nós estamos comprometidas com a proclamação do Evangelho. E nós nos comprometemos diante das nossas crianças, amigos de missões, das nossas meninas, mensageiras do Rei, das mulheres de toda a igreja. E quando eu falo em mulheres, são mulheres cristãs em missão, que é a mulher cristã em missão jovem, mulher cristã em missão singular, mulher cristã em missão mãe e mulher cristã em missão plena. As mulheres da nossa igreja. Junto com as mensageiras, junto com os nossos amigos de missões, comprometidos com a expansão do reino de Deus, com a expansão do Evangelho. E nós, enquanto União Feminina, nós temos a nossa visão, temos a nossa missão, temos o nosso objetivo. E a nossa visão é realmente estarmos comprometidas com a formação da consciência missionária das nossas crianças, das nossas meninas, das mulheres. Crescendo sempre em eficiência e impactando o mundo para Cristo. A nossa missão, ela fala sobre encorajar e celebrar a unidade de Cristo entre todas as mulheres. E quando nós falamos sobre isso, de trazer a unidade das mulheres, nós também trabalhamos pela paz, pela reconciliação, através da oração, através do estudo da Bíblia, do estudo da Palavra de Deus, através do testemunho e através do serviço. E com isso, diante da nossa visão, diante da nossa missão, nós temos um objetivo, que é viabilizar a educação cristã missionária das nossas crianças e de todo o elemento feminino da igreja. E quando eu falo em educação cristã, irmãos, eu não posso deixar de falar de nós mulheres, porque nós mulheres ensinamos. Estamos sempre educando os nossos filhos, netos, a nossa casa, para que ela possa aprender. E nós, como mulheres cristãs, queremos ensinar a educação cristã, queremos ensinar a palavra de Deus, os princípios bíblicos. Então, a mulher, quando ela está em sintonia com Deus, o seu coração está diante de Deus em comunhão, ela lidera a sua casa com os princípios bíblicos, com os princípios cristãos. E nós vamos estar estudando nesta noite sobre algumas mulheres da Bíblia. Mulheres que marcaram a história do povo de Deus, de suas famílias e exerceram papéis importantes em seus lares. Essas mulheres, elas têm suas características próprias, como todos nós. Cada um é de um jeito, cada um tem sua personalidade, tem a sua característica. Mas também, como todos nós temos as nossas emoções, temos os nossos sentimentos. Nós, mulheres, ainda mais, somos movidas por sentimentos, por emoções, tristezas, alegrias. Somos sensíveis, mas ao mesmo tempo somos guerreiras, somos fortes. E essas mulheres da Bíblia são como nós. Elas também foram assim. E a primeira mulher que eu trago para os irmãos é Eva. Eva, mãe de todos os que têm vida, porque ela foi a primeira mulher. Qual a característica da Eva? Eva, ela veio ao mundo perfeitamente em paz com Deus e com seu marido. Vivia no paraíso, desfrutava de todos os prazeres inimagináveis. Jamais conheceu vergonha, mal-entendidos, mágoas, separação, inveja, amargura, sofrimento ou culpa. Até dar ouvidos ao inimigo e a duvidar de Deus. E com isso a Eva, ela teve um sofrimento. E qual foi o sofrimento da Eva? Foi o fato de ter sido banida com o seu marido do paraíso, do jardim do Éden, de sair da presença de Deus.
e de que o seu primeiro filho foi um assassino e o seu segundo filho, vítima desse assassinato. Mas em meio às tristezas da Eva, das angústias que ela com certeza vivenciou depois de tudo isso, depois de tudo que aconteceu, depois de ela ter errado, dela ter desobedecido ao nosso Deus, o sentimento dela de culpa, de tristeza, de mágoa, mas em meio a isso tudo a Eva teve uma alegria. E qual foi a alegria de Eva? Foi provar o paraíso e receber a promessa de Deus. Primeiro que Eva, ela provou do paraíso. Ela foi a única mulher a desfrutar do jardim do Éden. Ela estava ali junto com Deus, junto com seu marido, antes de errar, antes de desobedecer a Deus. Então ela tinha essa alegria, porque ela estava lá. Ela esteve no paraíso, junto com o nosso Deus. E ela recebeu a promessa de Deus de que sua descendência iria, no futuro, destruir o inimigo. Irmãos, Deus prometeu a Eva e às gerações seguintes dará à luz a filhos. Nós vemos isso em Gênesis 3,16. A graça e a misericórdia de Deus ficam plenamente evidentes, mesmo quando ele pronuncia um juízo. O Senhor prometeu a Eva que a raça humana iria continuar. Ao longo de toda a Bíblia, de toda a Escritura, nós aprendemos sobre a graça de Deus. A graça de Deus se evidencia em todo esplendor nos juízos que ele proferiu. E quando nós vemos que o mundo estava cheio do pecado, Deus quis destruir o mundo. Mas a sua graça salvou Noé e salvou a sua família. Embora o juízo tenha caído sobre Davi, por causa do seu pecado com Betseba, a graça de Deus deu-lhe Salomão como filho sucessor. Então, irmãos, estamos vivendo dias difíceis. Nós somos pecadores, erramos, cometemos falhas, mas somos filhos de Deus e devemos pedir a Deus sempre perdão, nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. E quando nós estivermos numa fase difícil, prostrado diante de um juízo de Deus, devido ao que nós cometemos, nunca se esqueça que a graça divina, a graça ainda permanece. E isso é maravilhoso. A graça de Deus. A outra mulher que eu quero destacar para os irmãos é Sara. Sara foi a mãe de uma grande nação. E qual a característica da Sara? Uma mulher bela, o bastante para ser cobiçada por reis do mundo antigo. Ela sabia também ser obstinada, era ciumenta, mas foi uma esposa leal e correta e não cedeu ao medo. E qual foi a tristeza de Sara? A sua maior tristeza, o seu maior sofrimento foi não ter tido filhos durante a maior parte de sua vida. Mas em meio a esse sofrimento, em meio a essa tristeza, a alegria de Sara veio porque ela teve um filho. A alegria dela foi ter dado à luz a Isaque aos 90 anos, filho da promessa. Deus prometeu a Sara que ela teria um filho. Como foi difícil para Sara, e é também para os dias de hoje, quando as mulheres não conseguem ter filhos, a angústia. Mas, irmãos, Sara teve a promessa de Deus que teria um filho. Lembrar a promessa de Deus e esperar por seu cumprimento.
não é fácil. As promessas de Deus, elas são reveladas, elas são cumpridas no tempo dele, num calendário totalmente diferente do nosso, porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. Sara, ela teve a angústia de esperar. Nós, mulheres, somos ansiosas, queremos tudo para ontem. E nós temos as nossas angústias também. E nós, às vezes, esperamos por algo, por Deus, nós oramos, nós suplicamos, temos as nossas petições, conversamos com Deus. Eu não sei quanto a você. Eu não sei se você está esperando que Deus faça algo por sua vida. Você está pedindo pela salvação do seu marido, de um membro da sua família, que o seu filho que se rebelou, está rebelde, volte-se para Deus, volte para casa. Irmãos, quantos maridos também pedindo pela salvação de suas esposas? Irmãos, quaisquer que sejam as circunstâncias, as dificuldades, devemos nos lembrar sempre que o tempo de Deus é melhor do que o nosso. E muitas vezes nós queremos dar jeitinho. Nós pedimos a Deus, eu preciso disso, eu quero isso. E nós sabemos que Deus atendeu nosso coração, Deus vai conceder. Mas como o tempo dele é diferente do nosso, nós começamos a ficar angustiados e queremos agir da nossa forma para que a coisa aconteça mais rápido. Então, quando você estiver tentado, estiver tentada a interferir e a fazer as coisas acontecerem a seu modo, lembrem-se de Sara. A sua tentativa de cumprir a promessa de Deus, tendo um filho por meio de sua serva, Agar, teve resultados desastrosos. Lembrem-se de que Deus tem a sua própria agenda. Nós precisamos descansar na segurança que Deus nos ama e que Ele cumprirá a promessa que nos fez. Salmo 27, 14 diz: espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Devemos esperar pelo Senhor. A terceira mulher que eu quero trazer para os irmãos é Maria. Maria, mãe de Jesus, que aceitou ficar grávida do Espírito Santo de Deus. Qual a característica desta mulher? Maria era virgem de família pobre. Sua reação ao ver o anjo Gabriel revela que ela era uma jovem de fé e de humildade. Sua aceitação absoluta do plano de Deus para a sua vida ofereceu grande risco e sofrimento, porque ela era virgem, era solteira, estar grávida. Deve ter sido complicado para ela compreender algumas coisas, mas ela, pela fé, por ser temente a Deus, ela aceitou essa responsabilidade de carregar no ventre o Filho de Deus. Maria, ela era honrada, não só por ser a mãe de Jesus, mas também por ser a sua primeira discípula. Mãe de Jesus poderia ter algum sofrimento? Sim. Maria, como nós, sofreu. E um dos maiores sofrimentos que Maria teve foi ver o filho que ela amava, Jesus, ser envergonhado e torturado e deixado para morrer como o pior dos criminosos. Mas qual foi a alegria para esta mulher? Diante do sofrimento que ela tinha, qual foi a alegria de Maria? Foi ver o seu filho, Jesus, ressuscitado.
Maria pôde ver o seu filho ressuscitado. Foi ter recebido o Espírito Santo de Deus junto com os outros discípulos. Essa foi a maior alegria de Maria. Quando Deus diz que nada é impossível, Ele está falando com convicção. Ele é o Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, o Salvador do mundo. Não importa o que prometeu para você, não importa o quanto essa promessa pareça ser difícil ou impossível de cumprir. O que importa é que Deus é capaz de realizar e certamente fará com que se cumpra a sua promessa. Eva, Sara, Maria, estas e outras grandes mulheres da Bíblia foram como nós. Tiveram seus momentos de sofrimento, de angústias, mas em meio ao sofrimento, como mulheres tementes a Deus, elas se levantaram. Elas se reergueram, tiveram alegria diante de Cristo, diante de Deus, e deixaram os seus exemplos de fé, amor, desprendimento, humildade, coragem, perseverança e esperança. E exerceram um grande papel na vida de suas famílias. E quanto a nós? Qual o papel que nós, mulheres, estamos desempenhando em nossa casa? Qual exemplo nós estamos deixando? Se nós erramos, se nós cometemos erros, nós devemos nos arrepender, devemos corrigir os nossos atos, ser tementes a Deus, buscar ao Senhor, estar em comunhão com Ele. Qual o papel que nós, mulheres, estamos desempenhando? E eu pergunto para vocês também, homens, qual o papel, enquanto vocês, homens, estão empenhando em suas casas, ao lado de suas esposas? Devemos refletir e devemos procurar a palavra de Deus, de onde vem tudo que possuímos. 1 Coríntios 4, 7 diz: e que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te glorias como se não houvera recebido? Irmãos, tudo o que temos, saúde, bens, marido, esposa, filhos, devemos ao Senhor, pois a própria Bíblia nos diz, em Deuteronômio 8:18, Ele é o que te dá força para adquirires riquezas. E qual é a sua maior riqueza? Nós estamos vivendo numa fase tão difícil, nos dias de hoje, do Covid, e nós estamos vendo que está morrendo gente, várias pessoas estão morrendo, seja pobre, seja rico. Os hospitais estão lotados, sem leitos, tanto os hospitais particulares como os hospitais públicos. Não tem diferença. Que riqueza é essa que você tem? Se quando chega a doença, não faz diferença. Qual é a sua maior riqueza? Eu digo para você, mulher, que é mãe, que é filha, que é avó, que é irmã, você é homem, que é pai, que é filho, que é esposo. Qual é a sua maior riqueza? A maior riqueza, irmãos, que nós devemos ter hoje é um lar, uma família alicerçada na palavra de Deus. Nós devemos ter a nossa família diante de Deus firmada sobre a rocha. A quarta mulher que eu trago para os irmãos é uma mulher diferente de nós mulheres. Eva, Sara, Maria eram mulheres como nós, com as suas características próprias, com os seus sofrimentos, com suas alegrias. Mas essa mulher tem uma diferença.
tem uma diferença. É a mulher que não tem nome na Bíblia. O seu nome não é dito na Bíblia. Mas é a mulher de Provérbios 31. Que mulher é essa? Mulher virtuosa. Qual a característica dessa mulher? Irmãos, a mulher virtuosa, ela representa o cumprimento de uma vida sábia. E qual o sofrimento dessa mulher? Não tem. A mulher virtuosa não sofria, não tinha angústias, não tinha tristeza. Ela tinha alegria. E qual a alegria desta mulher? Era ser louvada pelo marido, pelos filhos, como a melhor mulher, a mulher que supera qualquer outra mulher. Ela era louvada. Mulher virtuosa, quem a achará? Algumas mulheres acham esse Provérbios 31 desanimador. Mas nós não devemos permitir que isso aconteça em nossas vidas. Porque quem achará essa mulher perfeita, virtuosa? Lembre-se que essa mulher tão competente, ela não é louvada por aquilo que ela faz ou por aquilo que ela é. Ela é louvada porque ela teme ao Senhor. Ela não é louvada porque ela, na sua casa, é uma excelente cozinheira. Ela sabe arrumar a casa como ninguém. Ela costura muito bem. Ela faz de tudo do melhor. Ela é bela, inteligente. Não. Ela não é virtuosa por causa disso. Ela é virtuosa porque ela teme ao Senhor, porque ela busca ao Senhor constantemente. E por buscar o Senhor, por temer ao Senhor, colocando sempre o Senhor à frente, respeitando a sua vontade, servindo ao Senhor, colocando Deus em primeiro lugar, ela traz isso para o seu lar, ensinando a sua família a também temer ao Senhor, servir ao Senhor e colocando Deus em primeiro lugar, porque ela é uma mulher escolhida de Deus. Ela tem a responsabilidade do povo escolhido. E nós vemos também isso através de Marta e Maria, porque existem as brincadeiras que se falam, Marta, Marta, seja como Maria, porque Maria parou para ouvir Jesus enquanto Marta trabalhava, cuidava da casa. Nos dias de hoje, nós não devemos dizer que não seja Marta, mas também não seja Maria. Maria estava ali aprendendo com Jesus, mas Marta queria dar o do melhor para Jesus. Então, nós mulheres devemos ser Marta e Maria juntos, porque devemos entregar o melhor para Jesus, nos vestir bem, cuidar do nosso ser, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, mas também devemos aprender com Jesus, devemos sentar, refletir, ouvir a palavra de Deus. Então, Marta e Maria devem caminhar juntas. E assim, nós vemos que a mulher virtuosa é aquela que teme a Deus. Então, tenha como alvo da sua vida, você, mulher, tenha como alvo da sua vida um amor ousado e totalmente entregue a Deus, para que você também seja digna de louvor. E aí eu digo para vocês, conforme diz o Provérbios 8:11, porque melhor é a sabedoria do que as joias. E tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. Nós, mulheres, gostamos de nos enfeitar. Colocarmos os nossos brincos, cordões, pulseiras. Gostamos de nos maquiar, de vestir uma bela roupa. Mas é muito melhor a sabedoria do que a joia. Nós precisamos ser sábias para edificar a nossa casa, para fazer a nossa casa crescer diante de Deus. E aí eu volto para Josué 24:15.
a responsabilidade do povo escolhido de Deus. Devemos temer ao Senhor. Devemos servir ao Senhor. Devemos escolher a Deus. Quando uma mulher teme ao Senhor, honra e respeita a sua vontade, se torna uma serva, trabalha com amor, é fiel, escolhe ensinar a palavra de Deus à sua família, buscando ter uma família na fé, colocando Deus em primeiro lugar de tudo. Aí, irmãs, nós começamos a viver como mulheres cristãs em missão. Que possamos refletir sobre esse texto. E vocês, homens, que vocês possam refletir também sobre isso, para que junto com a sua esposa, com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua filha, como família, todos nós possamos ser sábios, edificar a nossa casa diante de Deus, construir um lar onde há harmonia e alegria. O mundo está desabando. Muitas coisas estão acontecendo. Mas como é bom entrarmos na nossa casa e sentir a presença de Deus. Sentir que nós temos um lar. Então, vivam isso, homens e mulheres. Que nós possamos juntos trabalhar para que a nossa casa seja firmada na palavra de Deus. Deus abençoe a toda a igreja. A irmã Antônia, esposa de pastor, parabéns pelo seu dia no domingo. E a todas nós mulheres. Vamos refletir cada vez mais para que sejamos realmente mulheres cristãs em missão. Deus abençoe todas as igrejas. Em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, alguém entregue pra mim. Pelo amor de Deus, alguém cante pra eu ouvir. Esse é o clamor de almas que estão angustiadas nos becos, nas ruas, nas estradas, à espera de alguém que possa lhe ajudar. E esse alguém é aquele que pode fazer missões, de levar a esses pobres corações a esperança de um novo amanhecer. Vamos, igreja, vamos juntos dar as mãos para fazer missões, resgatar a esses pobres corações que desesperados estão a clamar. Se eu não for, contribuo com alguém que vai em meu lugar. Esta obra jamais poderá parar, pois missões está no coração de Deus. O Senhor está à procura de pessoas que possa dizer: Senhor, eu estou aqui, eu me entrego a Ti, por amor a essas almas, pois pessoas estão angustiadas, sem ter a esperança de viver. Quem pode falar de paz
Quem pode falar de salvação para essas pessoas são os missionários, é a igreja do Senhor, é o povo do Senhor que pode dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos, igreja, vamos juntos dar as mãos para fazer missões, resgatar a esses pobres corações que desesperados estão a clamar. Se eu não for, contribuo com alguém que vai em meu lugar. Esta obra jamais poderá parar, pois missões está no coração de Deus, de Deus. Que bom que você ficou até o final. Isso é muito importante para nós e para Jesus também. Até o próximo culto. Deixe seu like, ative o sino da notificação e se inscreva no canal da igreja para não perder nenhum dos cultos. Deus te abençoe. Beijão e até o próximo culto. Tchau. Beijinho de coração, hein? No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador